Tive um probleminha aqui com a conexão. Mas agora sim, ao vivo. Esperar. Aguardar o Instagram chamar as pessoas. Olá, olá. Vamos aguardar o secretário. Oi, boa noite, boa noite. Boa noite para quem está entrando. Vamos aguardar um pouquinho o secretário, que ele está conectando. Vamos esperar o Instagram avisar que a gente está ao vivo. Hoje a live será com o secretário de Planejamento, Matias. Vamos conversar aqui sobre regularização de imóveis. Vamos tirar algumas dúvidas. Será um bate-papo trazendo informações, esclarecendo dúvidas. Vou trazer algumas perguntas que a gente recebeu na live da semana passada, onde eu fiz com o vice-prefeito Guto, e quero ver se a gente consegue, se der tempo, responder aqui. Fico feliz com a audiência, obrigada. Vamos só aguardar o secretário para a gente iniciar. Boa noite. O áudio tá bom, gente? Me fala se o áudio tá bom, se o vídeo tá de qualidade. Vamos esperar o secretário entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Me fala se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Conseguem me ouvir bem? Alguém faz uma mãozinha, um joinha, dizendo que tá saindo o som. A imagem tá boa. Quando ninguém responde, eu acho que tá mudo. Muito obrigada pelo sucesso. Ai, oi, querido, tudo bem? Quanto tempo! Cliente de uso capião satisfeito. Melhor pagamento, melhor honorários. Eu ouvi um agradecimento desse ao vivo, né? Muito obrigada, muito obrigada. Fico muito feliz. Áudio está ótimo, áudio está bom, vídeo também. Obrigada, muito obrigada. O secretário está pedindo para mim orientar ele aqui como é que ele entra. Vou só ajudar ele aqui. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Ele está me perguntando como é que entra. Já ele vai entrar aqui. Para quem está entrando agora, para quem está chegando agora, hoje a live será sobre regularização de imóveis com o secretário de Planejamento, Matias, secretário aqui da nossa cidade, de Garopaba. Ele aceitou o meu convite, né? Isso me deixa muito feliz, porque semana passada eu conversei com o vice-prefeito Guto. Hoje nós vamos falar com o secretário de Planejamento. O intuito é trazer informação, esclarecer dúvidas, prevenir irregularidades e esclarecer realmente como se faz, né, o que tem que ser feito, que é a regularização, trazendo informação. Eu penso que quanto mais a gente trazer informação, mais rápido é o resultado, né? E o resultado desejado qual é? É evitar o maior número possível até o dia que a gente não tenha mais parcelamentos irregulares de solo, né, que traz grande prejuízo para o nosso município. Esses parcelamentos, eles causam danos ambientais, danos financeiros, danos patrimoniais,
Ó, entrou aqui o Matias. Vou fazer o convite para ele então, para ele entrar, para ele participar dessa live. Boa noite, secretário. Vou te chamar aqui e você só tem que aceitar. Eu acho que o secretário saiu da live. Começou a seguir aqui. Vamos procurar. Deixa eu tentar chamar ele aqui, tá? Não tô conseguindo te chamar. Será que o teu Instagram tem algum bloqueio para chamar? Logo estarei aí para tomarmos um café. O filho do João está sofrendo dificuldade para reformar a casa por embargos. Isso é normal? Então. O João era um vizinho seu, né? E que eu fiz os capião deles também. Só que hoje em Garopaba, o que acontece? As pessoas têm a matrícula do imóvel, têm a propriedade, mas às vezes, por esse imóvel ser derivado de um parcelamento irregular de solo, as pessoas não estão conseguindo ligar água, nem luz e nem alvará de construção, né? Por isso a importância da due diligence, que é a análise desses imóveis no momento da aquisição desse imóvel. Hoje ainda, eu recebi de um cliente que eu estou fazendo essa assessoria de due diligence, e um dos documentos que nós solicitamos ao vendedor era a viabilidade de construção, e hoje finalizou a viabilidade de construção, e como eu já imaginava, né, a viabilidade veio negativa. O que isso quer dizer? Que o imóvel não é possível a construção. E aí, por qual motivo? Pode ser vários motivos. Porque você pode ser proprietário de uma APP, que é uma área de preservação permanente. Você pode ser proprietário de um imóvel onde a área seja inferior ao lote mínimo do plano diretor da cidade, e aí também não é possível construir. Então são vários imóveis que podem ter matrícula, mas não estão aptos à construção, porque não atende aos requisitos do plano diretor do município. Então tem que diferenciar essas coisas e não acreditar que, não, o imóvel tem matrícula, tá tudo certinho lá no registro de imóveis, a propriedade, então eu posso construir. Não, uma coisa é totalmente diferente da outra. São como é que eu vou dizer para vocês? São, numa linguagem bem popular, são setores diferentes, são coisas diferentes, tá? Uma coisa é a propriedade, outra coisa é o direito de construir. E o direito de construir, quem fiscaliza, quem determina, quem fala como é a prefeitura. E a propriedade é lá no registro de imóveis. Então são coisas distintas. Gente, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o Matias. Agora sim, tá aqui, mandei o convite. Vamos lá. Agora é só aceitar, secretário, para a gente poder iniciar a nossa conversa. Para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Gisele Ambrosio Beltrão, sou advogada desde 2008, atuo no direito imobiliário desde 2003, desde que comecei a faculdade de Direito. Tem um canal no YouTube também. Esses vídeos, essas lives, todas depois vão lá para o meu canal do YouTube. O canal do YouTube é Gisele Ambrosio Beltrão também. Bem fácil de acessar, bem fácil de localizar.
E lá eu recebo muitas dúvidas. Aqui também vocês podem mandar suas dúvidas, seus questionamentos, que à medida do possível a gente vai tentando responder. Eu mandei o convite, vamos ver se o secretário consegue aceitar. Ele não está conseguindo participar, não sei por quê. Mandar de novo, talvez a internet, secretário. Secretário, usa 3G, se você está me ouvindo, na 4G, às vezes é melhor do que a Wi-Fi, às vezes funciona, colocar na 4G. Vamos tentar a internet do celular, a 4G, para ver se funciona. Mandei o convite de novo. O intuito dessa live é trazer informação, né? Esclarecer dúvidas. Eu quero falar da importância da regularização através também da Usucapião, através do cadastro na prefeitura. A regularização de imóveis, ela é um conjunto de atos, não é apenas a Usucapião, não é apenas o cadastro na prefeitura, não é apenas uma verbação de um imóvel na matrícula. A regularização de imóveis é tudo isso, né? Por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu quero regularizar meu imóvel, eu quero fazer Usucapião. Mas antes de fazer Usucapião, tem vários procedimentos a serem feitos, regularizados, antes de requerer a Usucapião. O secretário não está conseguindo entrar. Eu vou tentar mais uma vez, pedir para ele colocar na 4G. Senão a gente segue a live sem o secretário hoje e a gente remarca com o secretário para outro dia. Como encaminhei o convite novamente, secretário, se puder tentar aceitar, usar a internet do celular, isso às vezes ajuda. E a regularização do imóvel, então, ela envolve todos esses pedidos. Ó, o Murilo colocou aqui, REURB também. O REURB é uma forma de regularização, né? Às vezes a única forma é o REURB. Às vezes a única forma é o capião. Então, mas às vezes é uma doação, às vezes é um inventário que está faltando, às vezes é uma verbação de uma obra que está faltando, ou um cadastro na prefeitura. Então, a regulação, ela é tudo isso, né? Ela não é apenas uma coisa, ela é um somatório de coisas. Seja bem-vindo, secretário. Boa noite, que bom, conseguiu. Me escuta bem? Tá cortando um pouco, mas estou te escutando. Tá. Eu estou Ó, te escutando bem, estou te vendo bem. Então, vou passar a palavra. Eu já estava aqui conversando com a nossa audiência um pouquinho. Então, vou passar a palavra para você poder fazer os seus cumprimentos. Acho que travou. Se você puder colocar na 4G, porque a 4G aí eu acho que roda melhor. A internet, talvez a sua Wi-Fi deve estar travando muito. Ó, aqui a Lise, o secretário caiu. Aqui a Lise Souza colocou: moro em condomínio, recebi de doação, posso REURB. Lise, a REURB, tá? Tem que ser um núcleo urbano, núcleo consolidado urbano. Ela não é para regularizar um imóvel, tá? Existe aí uma corrente, né, trabalhando nesse entendimento, mas hoje, né, a doutrina dominante, o entendimento é que a REURB serve para regularização de núcleo urbano. E núcleo é um número maior de unidades, e não uma unidade. Então, se você recebeu uma doação, você deve ter uma escritura de doação, e aí teria que ver se esse imóvel tem matrícula ou não, para ver se precisa fazer uma usucapião. Mas talvez a usucapião seria a sua solução, e não um REURB, tá? O secretário pediu aqui de novo participar. Cliquei em aceitar. Vamos ver. Acho que está entrando de novo.
Conseguiu colocar na 4G? Eu acho que a tua internet está oscilando bastante. Talvez a 4G seja melhor. Então, coloquei no 4G, mas continua, Oscilando. continua falando. Não sei se vai dar muito boa, não. Tá, vamos tentar assim, tá bom? Qualquer coisa a gente marca outro dia. Porque o pessoal tá aqui, quer nos ouvir, quer te ouvir. Não, tu estás me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem. É que teu vídeo corta pra mim. Eu não sei resolver isso aqui. Eu tô te ouvindo bem, pode falar. Às vezes a imagem pode ficar te ouvir. Então, assim, se quiser dar boa noite pro pessoal, pra audiência, a gente tá agora com 17 pessoas ao vivo aqui com a gente. E falar um pouquinho sobre o movimento que a prefeitura tem feito, da regularização de imóveis, como é que a prefeitura tem trabalhado com isso. Fica à vontade, secretário. Então, doutor Gisele, boa noite, pessoal. Meu nome é Matias Lima Rodrigues, eu sou secretário de Planejamento Territorial e Meio Ambiente de Garopaba. E é na secretaria que tramitam os processos de regularização. Esses processos de uso capião e outros processos de legitimação de posse. Talvez cortou alguma coisa que tu falou e eu parei de falar? Não, eu pedi, na verdade, para você, né, se apresentar e também falar sobre como a prefeitura tem atuado nessa questão da regularização de imóveis em Garopaba. Ah, então, Porque antes de você entrar, quando você estava com dificuldade, eu estava explicando o que era uma regularização de imóveis, que a regularização de imóveis é um somatório de atos, que não é só uma uso capião, não é só um reurb, que tudo isso é uma regularização. E que a importância da regularização, a importância do não parcelamento irregular de solo, os prejuízos que isso causa para o município. Então, agora eu gostaria que o secretário falasse um pouquinho da atuação na prefeitura nesses procedimentos de regularização. sim, na verdade, a atuação hoje da prefeitura é, de certa forma, passiva, né? Então, a gente dá o aceite nos processos e conduz e defende a propriedade e o domínio do município, né? No caso, pode ser de forma ativa agora com o REURB, né? E também de forma ativa com os imóveis do município, né? Que é um dos projetos que a gente tem aqui dentro. Até o diretor executivo do gabinete, o Jackson, está encabeçando esse projeto para a gente regularizar os imóveis do município. E aqui em Garopaba, como tu bem sabes, e o pessoal também deve saber, a gente veio de uma cultura, né, de muita área de posse, transmissão de posse, parcelamento na posse e aí vai. E até os imóveis do município, alguns são de posse, principalmente alguns mais antigos, lotes pequenos, que foram doações e nunca foi regularizada essa situação. Que agora a gente está tentando não, né? De fato conduzindo para efetivar a legitimação da posse do município em relação a esses imóveis. O quadro de problemas, né? Eu sempre falo, quando trata de parcelamento irregular de solo e dessas situações, que é uma coisa muito correlata, né? O parcelamento irregular do solo talvez gere demanda para regularização, é uma faca de dois gumes, mas reflete num problema muito grande para a administração pública e também um problema social, porque eu gosto de exemplificar muito aqui na Encantada, né, onde eu moro. O que acontece? Aqui na Encantada, até pouco tempo, a gente vê aqui, não tem parcelamento regular do solo, né? Nós não temos loteamento, agora temos um aqui pertinho. E tem outros em tramitação na secretaria. O que tem é lá na praia, parcelamento lá dos anos 70, que a regra era outra, sabe? E tem esse agora. O que a gente teve aqui até pouco tempo? Até pouco tempo não, né? Ainda tem, se tu for levar em consideração o número de habitantes desse bairro, para o tanto de área institucional que o município tem aqui no bairro. É pequeno?
O posto de saúde antigo da Encantada, aquele postinho lá na beira da rodovia, aquele posto era de um lugar provinciano, lá dos anos 70, era de quando aqui só tinha 4 famílias, né? Agora tu olha a quantidade de pessoas que vivem e precisam dos serviços do município. Educação, saúde, lazer. A gente não tem um espaço público porque tudo foi parcelado irregular, não se deixou área institucional, como pede a lei, para o município poder trazer. Isso veio a calhar que agora o município teve que desapropriar uma área que era de propriedade da Celeste, onde ia se fazer um equipamento da Celeste, para poder fazer o centro educacional da Encantada agora que está em obras, né? Mas isso gerou um custo para o cofre, né? Que, em vez de gastar com a aquisição desse imóvel, que por lei já deveríamos ter uma parcela desse território de imóveis públicos, justamente para trazer o serviço, que já tem um custo de trazer o serviço, o município teve que arcar com esse prejuízo em virtude disso aí. Então essa é a consequência. E a consequência para a pessoa é aquela que a gente já sabe, né? Daí tu vai no posto de saúde, não tem estrutura porque é pequeno o prédio. É pequeno o prédio porque o terreno era pequeno, a realidade era outra, cresceu, não se deixou espaço para se trazer os equipamentos públicos, e daí agora a pessoa fica exigindo, né? O município, com toda a razão, né? Porque, de certa forma, o município ou negligenciou, ou até mesmo, às vezes, de algum modo, fomentou isso, né? Com a morosidade nos processos de parcelamento e também fazer vista grossa para as coisas, né? Acabou culminando nesse problema todo aí, que é social, é econômico, todos os problemas, né? E a gente sabe que se a cidade é mal estruturada, ela é doente. É importante esclarecer, né, secretário, que essas áreas institucionais que você tanto fala, é porque assim, aqui a gente tem muitos leigos, né, nos assistindo, pessoas que não têm esse contato com essas palavras, né, e com essa técnica jurídica do direito imobiliário. Então, assim, essas áreas institucionais, elas são derivadas, né, muitas vezes desses parcelamentos, que precisam ser regulares, né, porque a lei de parcelamento, ela fala que todo parcelamento deve ter uma área institucional. O que é isso? É uma área que vai ser doada para o município. E dentro dessa área, o município vai dar o destino, né, que ele entender melhor, né? Ele pode ali construir uma creche, uma escola, uma praça, um posto de saúde. E aí é que a gente vê, né? As pessoas às vezes reclamam, porque eu tenho que ir lá para o centro para o meu filho estudar. Porque o meu filho tem que pegar uma van para o meu filho ir para a escola da Palhocinha. Porque o meu filho tem que pegar o ônibus para ir lá para o Ambrósio. Por que que isso acontece? Então a questão é a gente assumir a autorresponsabilidade e a gente ter consciência que se hoje o seu filho ou você está indo para um postinho lá em outro bairro porque o seu tá cheio, ou indo para uma escola lá em outro bairro de ônibus porque o seu tá cheio, a sua escola tá cheia, seu bairro não atende, aqui só tem a escola até a 2ª série, porque não tem áreas públicas, porque provavelmente a sua região é uma área de alto índice de parcelamento irregular de solo, né? Por que não tem praça aqui no meu bairro? Por que não tem um parquinho no meu bairro? Meu filho, para ir brincar, tem que vir na praça do centro. Porque não foi deixado quando fizeram o parcelamento. Então, é aí que eu falo que as pessoas perdem, né? Por que o imóvel no centro vale tanto? Por que o imóvel nesses bairros onde é parcelamento irregular vale menos? Né? Porque não tem infraestrutura, não tem atendimento de serviços públicos. E aí o imóvel fica desvalorizado. Então, aquele barato que vou fazer o parcelamento assim, sai caro. Porque, além disso tudo, tem toda a questão do processo que você vai responder, porque isso é um crime administrativo, é um crime ambiental. E o que você está deixando, né, para o seu filho? O que você está deixando para o seu neto? É isso que você quer? Uma cidade picotada, né,
sem abastecimento de água, com gato, cheio de gato, né? Porque a energia não chega, não tem poste, não tem rua. Aí, para mim, chegar na minha casa é cheio de lama, cheio de buraco. Mas a sua rua é pública? Ou você que abriu uma rua, né? E foi picotando os terrenos? Então, o caminhão do lixo não chega não entra na minha rua, mas não cabe. Não cabe. Em alguns casos não cabe. E como que vai o serviço de coleta de resíduo lá na porta da casa da pessoa se o caminhão do lixo não chega? Essa infraestrutura não foi deixada adequada. É simples, as ruas, é física. Né? Porque assim, as ruas no parcelamento, né, secretário, tem uma medida exata. E aí as pessoas querem fazer o parcelamento de qualquer jeito para não perder a área. Eu não quero perder a área. Então eu vou picotar, vou deixar a rua de 5 metros e toca assim. E aí vem o prejuízo depois, porque depois ele bate na porta. Claro. Ele vai bater na porta. Sim. Os compradores vão reclamar. Você não vai ter atendimento de luz, de água, da coleta de lixo, como o secretário Matias falou. Vai vir os prejuízos. E, secretário, como é que tem funcionado a questão da luz, né? Que a gente está vendo aí o pessoal com muita dificuldade, né, nos alvará de construção, de áreas hoje, já até com matrículas, mas que foram derivadas de um parcelamento irregular, hoje estão num processo de ação civil pública, né? Com recomendação do Ministério Público e determinado pela juíza que não fosse emitido os alvarás. Explica para a sociedade como é que funciona isso. Isso aí é a cereja do bolo do problema, né, doutora? É simples. A pessoa pode até ter matrícula, né? Muito bom. Ela legitimou a posse dela. Mas ela só vai conseguir regularizar o parcelamento através de um processo de REURB, né? Daí vai permitir e regularizar a via, o serviço de água, o serviço de energia, o serviço de coleta de lixo, com as flexibilizações que a lei federal permite, mas sempre dentro do possível, né? Para que não se tenha um conflito, depois um problema. Então, se acautela bastante nesse início desse processo para regularizar, em decorrência de a gente vislumbrar uma possibilidade de problema futuro. Daí, depois de legitimar a posse através de REURB, agora a gente vai ter que desapropriar a pessoa, talvez precisava ter uma rua de acesso ali que ficou de lote de alguém, e agora é propriedade privada, daí o município vai ter que arcar com um custo. Claro que a gente sabe que o processo não é perfeito e não vai ficar tudo ok, não vai ter consequências, só que a gente tem que tentar diminuir a consequência para o município ao máximo, né? Para não refletir muito nessa questão. Em relação à energia e água, essa dificuldade do pessoal, mas agora eu já tenho matrícula, por que eu não consigo botar? Porque o teu lote tá com a documentação ok, só que a tua rua tá? Não, a rua não tá. Continua fazendo parte do parcelamento irregular. Tu legitimou a tua posse, porque a lei te permitiu legitimar a posse, só isso. Mas para trazer os serviços, só regularizando o parcelamento, o núcleo como um todo. E daí isso aí vai ter que culminar em REURB. Antes do secretário entrar, eu estava explicando exatamente isso. Porque hoje ainda eu encerrei uma consultoria que a gente chama no direito de due diligence imobiliária, de um cliente que estava adquirindo o imóvel e com matrícula, né? A pessoa que estava vendendo tem a matrícula do imóvel, adquiriu através de uso capião. E aí o meu cliente, né, estava analisando para comprar. E aí, quando eu recebi a matrícula e eu vi que era uma usucapião, derivada de uma usucapião, vamos olhar a planta desse imóvel, né? Quando a gente olhou a planta, eu já vi que não tinha acesso, não tinha frente para a rua. Aí eu olhei, eu falei, essa rua não é pública. Aí é uma servidãozinha. E aí eu falei, bom, vamos pedir a viabilidade de construção, porque o meu cliente, ele tá vendendo o imóvel dele em Porto Alegre, a casa, para vir comprar um terreno em Garopaba, construir a sua casa dos sonhos. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, né, que é a vida da pessoa. A pessoa tá vendendo tudo que ela tem lá para comprar a casa dos sonhos aqui. E aí tem matrícula. Olha a responsabilidade dos corretores de imóveis. E ele me mandou o áudio do corretor de imóveis dessa transação. O corretor garantiu que não tinha problema nenhum.
porque tinha matrícula. Olha o risco, olha a responsabilidade. E aí eu fui atrás de documentos, a due diligence, ela é uma somatória de muitas providências, de muitos documentos. E aí chegamos na viabilidade. A viabilidade hoje de manhã, era 10h30, ele me encaminhou, negativa. Ele não pode construir nesse imóvel. Esse imóvel, ele faz parte de uma ação civil pública. Essa ação civil pública tem uma determinação do juiz que não pode ter nem água, nem luz, não pode ser liberado, né? E nem a construção. Então, imaginem se esse cliente compra, vai, né, no impulso ali do corretor, e olha o prejuízo do corretor, porque esse corretor pode ser acionado. Claro. Né? Assim que ele fosse pedir o alvará de construção e viesse a negativa, de um caso anterior, claro que o corretor, se hoje não tem nada e amanhã, né, aconteceu alguma coisa, ele não é obrigado a saber. Sim. Agora, já era algo antigo. Então, olha o risco, né, dessas pessoas. E é importante, né, secretário, que as pessoas tenham essa consciência da propriedade e do plano diretor do município. É o plano diretor que determina, né, como que vai poder ser essa construção, a questão do alvará de construção. Às vezes, se é um imóvel inferior ao lote mínimo, né, fixado pelo município, você pode fazer os capião, você pode ter a propriedade, mas você não tem direito à construção, né? Então, são diversos fatores. E como que a prefeitura tem feito a regularização das ruas que passam dentro dos imóveis? Eu não entendi a tua pergunta, das ruas que passam dentro de imóveis o que acontece, com matrícula? Né? A gente tem, o que acontece? Teve muitas áreas grandes, né? Não foram realizados o parcelamento e acabaram sendo cortadas por ruas, né? Ruas públicas. Hoje já são ruas pavimentadas pelo município. E aí, qual o primeiro passo? Quem esse proprietário deve procurar? De fato, isso aí. Para ele regularizar essa situação. Tirar do nome essa matrícula, né? Porque a matrícula ainda está no nome dessa pessoa, mas é uma rua pública, então tem que passar para o município. Como que é feito isso? Me explica. Hoje a gente está montando uma alteração de legislação justamente para contemplar esses casos. A gente tem mais de um município, principalmente das rodovias que figuravam lá no plano diretor de 1985, né? O plano de mobilidade e de hierarquização das vias de 2010, ele praticamente repetiu o de 1985. Então, tudo que figurava de via lá, aquelas GRP 010, todas essas foram desenhadas em 85. Essas vias, muitas delas estão cortando propriedades, né? Então, de fato, hoje esse pessoal tem essa pedra no sapato de ter, de fato, uma via pública, só que com pendência de regularizar o domínio dela. Ela é pública, mas o município não tem a propriedade dela, não tem a matrícula da rua, né? Claro que no trecho da matrícula da pessoa. Essa via pode cortar várias matrículas, só que a gente vai ter que... A gente está hoje criando um procedimento para regularizar essa situação aí de pessoas nesse caso. São alguns, e o município entende que é um problema para essa pessoa empreender nesse terreno. Pode falar que estou escutando, só estou desligando o telefone que está tocando. A gente entende que é um problema para a pessoa empreender num terreno desse, porque qualquer coisa que ela fizer, primeiro ela vai ter que regularizar essa pendência. E o município é parceiro em tentar desburocratizar essa situação e assumir a responsabilidade de efetivamente resolver esse problema. Só que, claro, a gente não pode infringir a lei, a gente não pode figurar como aquela situação de que o Ministério Público pode acusar o município. Tu está beneficiando só ele ali. Por que o município está beneficiando só o fulano? Não, a gente tem que criar um processo para esse tipo de problema, para não figurar como um benefício de um só. Beneficiou só o privado. O município, o secretário de planejamento, não está fazendo um processo para o geral. Isso aí a gente está trabalhando e em breve a gente vai ter a solução.
O que hoje na prática, né? O que acontece? Tem que fazer um mapeamento dessa rua, né, secretário? Que as pessoas estão perguntando aqui quais os passos a tomar. Tem que fazer um mapeamento, levantamento dessa rua, né? A rua realmente tem que ser rua pública, né? Tem que ser uma rua pública. Não adianta vir com uma servidão que você abriu dentro do seu terreno, que é aquela servidão única e exclusiva para um terreno que fazia parte de uma área maior. Não é esse caso, né? A gente está falando de ruas realmente reconhecidas e já georreferenciadas no georreferenciamento do município, né? Daí faz o levantamento e tem que fazer o protocolo para requerimento de doação dessa rua, certo? É isso, secretário? Na verdade, tem muitos casos que eles fizeram um processo de doação, foi recebido esse trecho da matrícula da pessoa que é o domínio da via por doação e acabou gerando uma matrícula com áreas separadas dentro da matrícula, né? Área A, um terreno, área B, a rua, área C, o outro pedaço do terreno. E isso aí não terminou ainda. Continua, a gente precisa de um processo de regularização de fato disso. Então, só fazer esse processo de doação, às vezes a doação não é o mais adequado, né? O ideal seria a desapropriação, lá na época da lei. Hoje, todo mundo, o que se entende aqui, a minha procuradoria está tendendo a entender isso, é que o cara não tem mais direito à indenização, porque a via foi planejada lá em 87, e a norma que tornou ela de domínio público é de 87, então esse direito de indenização já venceu faz tempo. Então só ficou pendente de regularizar o domínio da via. Só isso. Então, esse processo que a gente está criando, elaborando aqui, fazer de forma bem amarrada, para não ser questionado por MP ou coisa desse tipo, para estar rigorosamente dentro da legalidade, para a gente tentar não criar um outro problema para essa pessoa, né? Que ela já tem um problema para resolver, então vamos tentar resolver, não criar um outro. E a permuta por índice construtivo, como tem funcionado? Essas ruas, né? A doação... no caso, não seria a doação, né? Porque daí teria a permuta por índice construtivo. Não, a permuta é um tipo de indenização, né? É um tipo de indenização. Mas é para casos específicos. Esses casos aí, tende-se a entender aqui juridicamente que não cabe, porque a pessoa já perdeu o direito à indenização. Então, nem índice construtivo o município não pode dar. Porque, mas é só um índice construtivo. Não, mas para aí. Índice construtivo é direito de construir mais. Então, é de fato uma coisa que tem valor econômico, né? Então, está onerando o município da mesma forma que fosse indenizar em dinheiro. Então, a gente está revendo todos esses processos e essa forma de trabalhar nesse tipo de situação para, de fato, resolver com efetividade esse problema aí que tem atrapalhado alguns empreendedores do município. A Lise aqui, que está nos acompanhando, ela perguntou onde ir, falar com quem? Quem tem uma situação dessa? Onde ela deve ir? Com quem ela deve falar? Ela deve fazer um protocolo online? Ela deve ir pessoalmente? Com quem? Onde? Explica qual o caminho. Quem tem uma situação de matrícula cortada por rodovia do plano viário, de 2010, que tem alguns, e de 87, 85, né? Ela precisa se dirigir à Secretaria de Planejamento para a gente mapear essas matrículas e de fato ver se condiz com o processo para poder incluir nesse montante de solicitações, né? A gente orienta como é que vai fazer a solicitação para a gente, quando vir a resolver, que vai ser logo em breve, resolver no atacado, né? Vamos resolver no varejo o problema. Entendi. Perfeito. Acho que ficou esclarecido, né, Lise? É ir na secretária de planejamento, reunir a sua matrícula e encaminhar, né? Lá eles vão identificar a sua área. Se tiver um levantamento topográfico dessa área para identificar, porque se for uma matrícula daquelas ainda antigas, fundamental, né, secretário, que não tem... É fundamental. Que não tem as coordenadas, a gente não consegue localizar onde fica esse imóvel. É fundamental. Então, fiquem atentos, tem que ser uma matrícula com coordenadas, né, com localização georreferenciada, para o município poder identificar onde é essa área, para ele aí sim
verificar se realmente é uma rua pública Uhum. e aí poder fazer a regularização. Porque a pessoa não quer ter essa área no seu nome porque paga IPTU, né, secretário? Claro. Como é que fica isso? Tá pagando IPTU de uma área pública, olha a confusão. Mas oficial. Tem como pedir um desconto desse IPTU enquanto tá esse processo de regularização? Existe algum procedimento no tributo? Essa questão tributária eu não sei te dizer, mas Interessante isso, claro. né? Já pensou? Eu tô pagando lá, sei lá, 5 mil metros de área de rua, eu tô sendo tributada. Mas oficialmente a matrícula está no teu nome, né? Então é propriedade tua. Por isso, exatamente, é isso que a gente fala para o cliente, Mas e é aí? como se tu deixasse todo mundo passar no teu quintal, né? Exatamente. Exatamente. Aqui a gente teve uma pergunta que é bem interessante, da Yara Maria, e ela botou o seguinte: e quem de posse do alvará de construção já construiu imóvel, não tem usucapião, ainda, né? Antes era emitido alvará de construção apenas com um protocolo, né, secretário, da usucapião. Hoje já não, eu acredito que a secretaria não permite mais, né? Não sei como é que está funcionando isso. Sai ainda alvará só com protocolo de usucapião ou tem que ter a matrícula? Não, se tu tens o terreno na posse, já cadastrado, claro, tu vais ter que atualizar ele conforme o decreto 98 de 2021. Daí, primeiro passo, se tu protocolar um projeto em um cadastro antigo, a gente vai pedir para tu atualizar ele conforme o decreto. Atualizando, a gente pode proceder e com as outras etapas da análise do projeto. Então não precisa ter a matrícula. Não. Sai o alvará de construção numa posse consolidada, numa posse comprovada. Que esse decreto aqui, 98, é aquele que é quase todos os documentos para o deferimento da usucapião, né, secretário? É a comprovação da posse, né, o levantamento. A gente fala que é quase um pedido de usucapião administrativo na prefeitura. O decreto faz a pessoa juntar todos os documentos e até quase a porta do cartório, né? Daí o município já, através do decreto de cadastro, já incentivou todo mundo a quase regularizar a sua área. Então, se a pessoa tiver, já juntei um monte de documento, agora falta só mais um pouco, eu vou continuar. Daí sim. Então, aí ela fala... Oi? O que eu quero o resto da pergunta dela? Daí ela fala assim, pode pedir água e luz? Aí que daí é outra questão, né? Mas responde aí para ela. A gente fica conversando, a gente sabe, né? O direito de propriedade é um, o direito de construir é outro, né? Os requisitos são diferentes. Mas, a grosso modo, pelo que eu estou entendendo, ela tem um terreno de posse, tem um alvará, construiu e está com necessidade de água e energia. O que acontece? A Casan tem o seu regramento e a Celeste tem o seu regramento. O município hoje não tem uma legislação específica para isso. Por quê? Digo por que não foi elaborada ainda. Porque teve municípios que legislaram sobre a matéria e acabaram tendo ações do Ministério Público e derrubando essa legislação. Tem municípios que ainda têm e funcionam com a simplificação. Só que, como a gente sabe da proatividade do nosso MP aqui, na nossa região, a gente está se acautelando para isso e está tentando fazer de uma outra forma. A gente está buscando a regularização das áreas e incentivando a regularização das áreas através de REURB, de regularização de domínio das vias para o município, para daí sim, tendo a rua de domínio do município, os serviços podem chegar até lá. Só que, num ponto específico, fiz a minha obra, eu tenho um alvará, só que eu consigo ligar a energia? Ponto 1. Tem rede elétrica na frente da tua rua? Tem? Tem. Essa tua via é reconhecida pelo município? Ela está no sistema de georreferenciamento do município? Tá. Beleza. Se for esse caso, e o teu alvará estiver dentro da validade, tu pode pegar o alvará e lá solicitar a ligação de energia. Só que se tu não tiver
a rede elétrica na frente do teu terreno, a própria Celesc vai te exigir a matrícula para poder fazer essa expansão de rede. Então não é um regramento do município, é um regramento deles. Daí tu vai ter que seguir o regramento deles para poder sanar esse teu problema. Em, em, Perfeito. E o- em relação a Pode continuar. Casan, tem um regramento diferente. A Casan, eu não sei se a Procuradoria da Casan acabou entendendo que deveria se pedir alvará de construção para ligar a água, né? Claro, tem as exceções, né? Tem exceções, só que as exceções são exceções mesmo, né? Não vamos querer criar uma exceção para extrapolar para o resto do município. Tem alguns casos que a pessoa já tinha ligação de água, só que por um problema da Casan, tem um caso bem específico, lá no Siriu, teve um problema lá que a água era de abaixo dos parâmetros, né? Daí a Casan, por determinação do MP, não pôde mais cobrar água desse pessoal, até que se levasse água de qualidade dentro da determinação. O que aconteceu agora? A Casan levou o serviço de qualidade agora, com a nova rede. E agora está notificando esse pessoal. Claro que esse pessoal, a Casan está fazendo uma força-tarefa para regularizar eles, porque agora eles vão cobrar a água desse pessoal, né? Então eles vão precisar de um documento do município para regularizar essa situação. E é isso que a gente vem fazendo. Esse pessoal tá tendo oportunidade de, mas tem que frisar que não são ligações novas. Essas lá do Siriu, no caso, são pessoas que já tinham água e só estão regularizando sua situação perante a Casan. Elas não estavam sendo cobradas por determinação da justiça e agora acabou isso, elas vão ser cobradas, vão ter que ser ligado o hidrômetro lá na frente da casa dela e a Casan precisa de um documento do município. Nesses casos a gente está usando uma certidão separada. Eu costumo dizer que na regularização de imóveis não existe receita de bolo, né, secretário? Não, Cada caso é um caso. Porque, assim, essa pergunta que a ouvinte nos mandou, pode ser também o caso, secretário, que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, um imóvel de posse, que ela teve alvará de construção, ok, ela comprovou a posse e teve alvará de uhum. construção. Só que, posteriormente ao alvará de construção, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e falou, ó, nessa linha aqui, não pode mais sair alvará, nem ligação de luz e nem ligação de Existe água, essa possibilidade abastecimento também. de água. E aí, se sair uma decisão posterior a ela, inclusive, ter construído o imóvel, o município, a Celesc e a Casan não podem infringir a lei. Exato, Se tem uma determinação exato. judicial. Daí, Então, por isso, infelizmente essa pessoa a importância da due diligence. vai ter que acessar o jurídico, né? Ah, não, Por isso, eu sempre, eu não costumo orientar, eu faço bastante atendimentos a contribuintes ali, justamente porque eu sei dessa necessidade do contribuinte de ter uma orientação mais direcionada ao caso dela, né? Mas entrou não é uma coisa tão simples, entrou na esfera do jurídico, eu já recomendo, olha amigo, procura um advogado, o advogado ir atrás da solução que te cabe, porque não vai ser administrativamente que a gente vai resolver um problema de ordem jurídica, por exemplo. Às vezes tu tá lá dentro de um ACP e o advogado, vocês, né, pode, tu tem uma solução. Tem uma jurisprudência ou qualquer coisa desses nomes que vocês falam aí que pode te beneficiar. E beneficia a pessoa, né? Então não vou dizer um não definitivo nunca para a pessoa, né? Eu sempre busco, procura o advogado vai te orientar e sempre... E antes de adquirir o imóvel também, né? É fundamental. importantíssimo, antes de Uhum. assinar um contrato, né, secretário? Não dá para ficar comprando imóveis no escuro, né? Ah, No risco. com certeza, com certeza, com certeza. A gente sabe que mas eu falei com o meu corretor. Não vamos crucificar o corretor. O corretor está fazendo o trabalho dele, né? O corretor não tem o dever de ser doutor em documentação, né? Para o corretor, de fato, se ele tem a matrícula para ele, tá ok. Eu consigo ir
no tabelionato, fazer a escritura e vai para o registro. Transmitiu. Era meu, agora é teu. Ah, mas a condição de ser viável ou não? Infelizmente isso aí tem que olhar a fundo. Os mais experientes vão lá e já se acautelam com isso. Os menos experientes vão tentando, né? E vai aprendendo andando, né? Secretário, agora falando um pouquinho da REURB, o nosso tempo está quase acabando, mas vamos falar um pouquinho da REURB, dessas pessoas que estão hoje com esses imóveis, né, irregulares e que não conseguem regularizar. Como que elas fazem para saber se o imóvel dela está contemplado pelo núcleo urbano consolidado, que é o REURB? Qual é o primeiro passo? É bem simples. No nosso regramento de REURB municipal, a gente criou um mecanismo de tu pedir uma viabilidade, justamente para tu não ter aquela despesa de fazer um levantamento, julgando que o teu núcleo, teu bairro, aqui a tua rua, ou seja lá, o núcleo pode variar, né? Julgando que o teu núcleo vai dar REURB. Mas tu chega lá, a secretaria e a comissão de REURB lá entende que não dá. Não está consolidado lá no marco temporal da medida provisória de 2016. Vai ser indeferido, né? Tu teve um gasto. Então a gente, de fato, já faz esse serviço aqui na secretaria de te dar uma viabilidade para a REURB. A gente analisa o núcleo que tu propõe. É um requerimento online, né, secretário? Dá para fazer tudo pelo protocolo, pelo sistema, né? Um pedido de viabilidade de REURB, né? A gente tem implantado com o nosso sistema bastante serviços digitais agora. E esse aí 100% online, a aprovação de projetos também. Mas a viabilidade é bem simples, é só acessar garopaba.atende.net, tem que fazer o cadastro de login, né? Se tu já tiveres um login no sistema antigo, o pessoal da TI vai migrar os teus protocolos para o sistema novo. Se tu já tiver, é só ir ali, abre o protocolo, assunto planejamento, subassunto, viabilidade REURB. Pedido todo online, vai emitir a taxa. Quais documentos que eles têm que juntar junto com o pedido, secretário? Ele só precisa juntar um croquis, um desenho simples da área, pode ser do Google, ou até o BCI do imóvel, de um imóvel de referência, né? Pode ser de qualquer um imóvel do núcleo. BCI é o boletim de cadastro, para quem, né, não está acostumado, é o boletim de cadastro, aquela folhinha que você tira, que tem uma fotinho, agora até mudou, né, o boletim de cadastro, né, secretário? Vai voltar. Mas antes vinha a fotinho do imóvel, se tinha casa, vinha uma fotinho da construção, mas esse é o BCI, boletim de cadastro ou espelho. Isso. Né? As pessoas conhecem pelas duas formas. Exatamente, para referenciar, de fato a gente sabe onde é que tu pretendes, onde é que tu mora, para a gente saber se lá onde tu mora o teu núcleo dá de ser feito REURB. Daí a gente já propõe na própria viabilidade um possível núcleo, né? Que não é uma coisa engessada, pode ser diminuído ou aumentado conforme quem vai prestar o serviço para a pessoa, né? Vamos reduzir esse núcleo aqui, não vamos pegar essas 3 ruas que eles mandaram, vamos tentar fazer da metade. Tudo bem? Ou então a gente até pode propor diminuir a própria secretaria para facilitar o trabalho. A gente vem percebendo que núcleos muito grandes tendem a se prolongar muito o trabalho de todo mundo, tanto o nosso aqui quanto de quem vai lá atrás de documentos de todo mundo. Imagina, se tem 200 unidades dentro do núcleo, são 200 documentos de todo mundo. E para achar essas pessoas aí, cada um está numa hora em casa e até o contato é difícil de achar. E daí, com essa viabilidade, tu vais ter a possibilidade de ter essa REURB, né? A gente tem orientado o pessoal, olha, contrata empresa especializada para fazer o processo, porque o processo, de certa forma, é simples, né? Em vista de um processo de parcelamento, mas ele é burocrático para o leigo, para a pessoa que nunca fez nada desse tipo, né? Então, procura advogado, procura engenheiro, procura arquiteto, procura quem já tem o know-how da coisa para fazer o seu processo, porque... E ele depende dos outros moradores também, né?
E é importante dizer que o REURB não, apesar de que tem uma linha, né, defendendo que há a possibilidade da regularização de um imóvel, Uhum. eu sei que a prefeitura de Garopaba não tem entendido isso, né? Tem que ser um núcleo mesmo, tem que ser vários imóveis, né? É, a REURB tem o mecanismo de legitimação de posse, né? Mas o intuito da REURB mesmo é de fato levar os serviços. Então, se for levar os serviços, imagina que tu mora lá no final da rua e daí tem 50 casas até a tua. Ah, eu quero fazer só do meu. Ah, tudo bem, a gente vai fazer do teu, mas a gente precisa fazer, abrir a matrícula de todo mundo e tu vai ter que te comprometer a fazer os serviços sozinha, em vez de responsabilizar todo mundo, né? De pagar os serviços, se for um REURB específico, claro. Se for um REURB social, o município vai ter que arcar com isso. Tu vais ter que pleitear e pagar tudo e se responsabilizar por tudo. Não, não é impossível fazer, é possível, mas é pouco provável que alguém assuma um custo e uma responsabilidade Não, de não, tudo é que a isso. minha pergunta é o seguinte, isso eu Uhum. entendo. Alguém pode assumir a regularização do seu bairro, da sua Sim, quadra, mas ele não consegue regularizar o seu imóvel sem regularizar o do vizinho. não, É isso que eu não, estou querendo dizer. não. Isso não é possível. O vizinho, Uhum. ou o vizinho tem que querer, ou eu tenho que pagar o do vizinho. Exato. Vai ter que pagar pelos serviços do vizinho, né? Claro que o vizinho não vai ganhar de bandeira, né? Porque no fim a matrícula dele vai ser aberta e daí ele não vai poder mais fazer os capião, porque já tem a matrícula, só que ele vai ter que vir se regularizar no município da mesma forma. Então, o vizinho vai se prejudicar. Quem não entrar no grupo de REURB achando que vai tirar vantagem, está redondamente enganado. A matrícula dele vai ser aberta e vai ser aberta em nome de ninguém. E outro mecanismo de legitimação de posse não vai ajudar ele, porque a matrícula dele já foi aberta. Ele só tem que se declarar o dono lá. Ele se declarando o dono, ele vai ter que vir se regularizar junto ao município. E que no fim, pelo que a gente está vendo de custos, ele vai ter um prejuízo um pouco salgado. Maior É. financeiro. Porque, e hoje o município, ele tem, como a gente sabe que, né, a questão do REURB, existem o REURB especial e o REURB não, Específico, social, específico e social. Espe- específico e social. O social, para a pessoa entrar, para esse núcleo entrar, são até 3 salários mínimos, né, Em secretário? Garopaba são 2 salários mínimos por grupo familiar. Dois. Garopaba passou com 2 salários mínimos por grupo familiar. Uhum, Então, assim, a gente sabe que em Garopaba, pouco, né, provável, uhum, teremos REURB especial, né? A gente vai ter o social, a gente vai ter, na maioria, o especial. Mas, no caso, quando é especial, o município ele tem colaborado, né? A gente tem visto que o município tem dado uma contrapartida, por exemplo, no maquinário para abrir uma rua, no maquinário para fazer uma pavimentação, no maquinário para passar uma tubulação. E aí os moradores eles pagam esse material, né? O município, inclusive, faz o orçamento disso, né? uhum. Ele consegue levantar um orçamento, consegue apresentar, e o município vem colaborando com esses maquinários. Isso é possível, secretário? Até para as pessoas que nos escutam, para elas não se assustarem tanto. Isso vai ser impossível, então. Não, é possível, sim. A gente já está com vários REURBs em andamento. Basicamente, Fala um pouquinho mais. isso aí tem que ser uma coisa muito bem avaliada, né? Porque envolve Secretaria de Infra e envolve também o custo disso, né? Mas não é impossível. Mas é a ligação de dois projetos, dois programas, né? O programa de regularização, escritura na mão, e o programa A Rua é Nossa, da Secretaria de Infra. Tem que ver se existe a possibilidade de casar isso, que possivelmente existe, né? Mas tem suas limitações também. Isso é avaliado caso a caso. E também entender que os outros serviços são necessários, energia e água, esses, esses o pessoal, os beneficiários do núcleo vão ter que arcar por si, né? Esses aí o município não vai atuar com contrapartida, no caso. Perfeito. E esse programa da Rua é Nossa é muito legal, né? Porque hoje
até mesmo sendo caso de não reurb, sendo caso de bairros onde tem as casas já regularizadas, mas as suas ruas ainda não têm pavimentação, Uhum, ou por algum problema ainda não conseguiu chegar, uhum, os moradores têm se reunido e têm feito isso, né? Esse projeto, tem apresentado esse projeto para a prefeitura tem pavimentado algumas ruas. Eu vi lá na Ferrugem, tem uma placa bem legal, e aí aqui é Rua Nossa. uhum. Fala um pouquinho sobre isso. O programa é Rua Nossa, um programa criado pelo secretário Jefferson e a sua equipe na infraestrutura. E ele basicamente é uma cooperação município-moradores, né? O município de Garopaba tem mais de 250 ruas não pavimentadas. E a gente sabe que o município vem pavimentando e o governo do Júnior e do Guto tem dado um foco bastante grande em infraestrutura. A gente vê obras custeadas 100% pelo município, mas normalmente são as vias de mais importância, né? Não são vias locais, né? São vias de maiores, né? As, Maior as fluxo, né? principais dos bairros, né? Essas vias o município vem arcando e tem feito asfalto, pavimentação, a lajota também. Só que daí tu tem a tua ruazinha ali, a tua rua de 200 metros. Nessa rua o município pode vir atuar, mas tem muita coisa de infraestrutura que vai beneficiar muito mais gente nessas vias compridas ainda a serem feitas. Acaba que esse teu projetinho da tua rua pequena vai ficar para trás um bom tempo. Então, em função disso aí, o município de Garopaba ali, através da Secretaria de Infra, propôs esse programa. Olha, o programa é bem simples. O pessoal compra o material, a prefeitura dá maquinária e mão de obra. E tem funcionado bem, Perfeito. bem ao ponto de estar congestionado o setor de engenharia da infra, de tanto projeto para fazer, e muita gente vem procurando. O governo até tem se acautelado em divulgar esse programa, porque vai travar o pessoal da engenharia, porque tem muita procura. Mas é claro, a gente vai se preparar e vai se estruturar e vai acabar atendendo bastante gente aí no decorrer da gestão. Perfeito. Secretário, a gente já está aqui há 1 hora, né? 8h12. Daqui a pouco o Instagram vai cortar a nossa live. Acredito que a gente tenha vencido aqui o nosso roteiro, discutindo temas, trazendo a importância da informação, né? Quero te agradecer imensamente, do fundo do meu coração, porque eu acho que esse é o nosso papel, né? Hoje você, como secretário, vir aqui numa live, trazendo informação para a população, falando da importância da regularização de um imóvel, da valorização que isso traz para o município e para a sua propriedade, da importância do não parcelamento, né? Para ter áreas institucionais, áreas públicas, onde vai ser construída uma creche, um hospital, quem sabe, no futuro, né? Um posto de saúde. Então, realmente a importância dessa situação para que a cidade venha se desenvolvendo de uma forma governada, de uma forma bacana, que a gente se orgulhe de ver daqui a uns anos, né? Que a gente olhe para trás e fale assim, olha só, que bonito que está a nossa cidade, Com né? certeza. Então, quero agradecer. Quando eu te mandei o convite, você imediatamente aceitou. Muito obrigada. Espero que seja a primeira de várias outras, porque o intuito é esse: trazer informação, ajudando realmente a comunidade, a população a regularizar os seus imóveis, trazendo informações, esclarecendo dúvidas, né? Talvez essa live de 1 hora alivie a sua agenda em um mês, né? Porque vários questionamentos. Quantos questionamentos você esclareceu aqui Uhum. nessa live de 1 hora? Que vai ficar salva depois lá no meu Instagram, vai ficar salva lá no YouTube. Quem tiver dúvida, né, como fazer esse pedido do REURB, olha que interessante. Agora já tem aqui o passo a passo. E não vai precisar ir lá no seu gabinete, marcar um horário para perguntar isso. Então, esse é o intuito da live. Muito obrigada. Sei que a agenda é corrida, mas obrigada de coração. Deixo a palavra para a sua despedida. Se quiser comentar mais alguma coisa, fica bem à vontade. Não, doutora Gisele, eu que agradeço a tua iniciativa de esclarecer as dúvidas das pessoas. A gente sabe que o advogado também vive de consulta, né? Então, tu imagina o valor disso, tu tá dedicando o teu tempo
e o teu dinheiro, de certa forma, né? A esclarecer dúvidas das pessoas que muitas vezes estão aflitas, né? Isso é uma iniciativa de ouro para o pessoal e eu sigo à disposição sempre, né? A gente vai sempre tentar fazer o melhor para nossa cidade. Eu tenho certeza que tu pensa igual a mim. Muito obrigada, obrigada mesmo. Pessoal que manteve aí na audiência com a gente, muito obrigada. Desejo uma semana incrível para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, Um gente. abraço, valeu. Um abraço.